10º volume da tréplica, página 63. A formação justa e certa da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. A falta do saber verdadeiro foi a causa do quebra-cabeça. E assim, o mundo sempre girou em torno de suposições, e cada qual com a sua suposição. Eu supunha que o mundo foi feito assim. Vem outro, eu supunha que o mundo foi feito assim. Vem outro, eu supunha que o mundo foi feito assim. E assim, uma infinidade de suposições sem conta, e até hoje estavam nas suposições. Uma porção de versões diferentes, uns dos outros, e sempre sonhando com as suposições. E até hoje ficaram presos nas suposições, porque não dependia da declaração justa e certa de quem, quando nasceu, já encontrou tudo feito e não sabe quem fez. Então, não dependia de uma declaração sobre a formação do mundo, por quem não sabe de onde veio, nem para onde vai, nem quem nasceu em cima dessa terra, sem saber por quê nem para quê. Aí vivendo sem saber por que existe, sem saber o porquê da existência de tudo, porque quando aí nasceu, já encontrou tudo feito. Então, ficaram nas suposições, coisas sem base e sem lógica, sem princípio e sem fim, sem pé e sem cabeça. Muitos estão atrasados julgando suposições como verdades. Se quem está vivendo em cima desta terra não sabe o porquê que aí existe, não sabe quem foi que ele fez assim. Que não sabe o porquê é assim. Que não sabe por que está aí, vivendo desta maneira. Que não sabe por que está aí vivendo como um animal. Que não sabe o porquê o mundo é assim. E não sabe o porquê todos assim são. Que não sabe de onde vieram e para onde vão. Que não sabe coisa alguma de si mesmo. Como é que vai fazer suposições daquilo que não conhece? Daquilo que não sabe como foi feito? E o que, quando nasceu, já encontrou tudo feito. Mas a vaidade, o querer ser o que não é, o querer ser mais sabido do que os outros, então, cada qual com as suas versões mais esfarrapadas. Se o bicho não sabe o porquê existe em cima desta terra, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe de onde veio, nem para onde vai. Como é que vai querer dar esclarecimentos numa coisa que quando nasceu já encontrou tudo feito? Mas o bicho é vaidoso, é um sabe tudo e não sabe dizer o porquê que ele aí está vivendo. Ele não sabe dizer o porquê ele é de matéria, mas o bicho é vaidoso, é intrujão, é desequilibrado. E o desequilibrado pensa que é o que não é. Então o bicho é metido a sabichão. Ele sabe tanto, mas não sabe o porquê pisa nesse chão.
Ele sabe tanto, mas não sabe por que vive neste chão. Ele sabe tanto, mas não sabe o porquê que ele é assim. Ele sabe tanto, mas não sabe o porquê todos assim são. Ele sabe tanto, mas não sabe o porquê vive aí nesta podridão. Ele sabe tanto e não sabe de onde todos vieram e para onde todos vão. O bicho é vaidoso demais e é cego de olhos abertos, por coisa alguma de verdade saber. Mas é vaidoso com o alfabeto que inventaram, o alfabeto artificial. E o bicho, com esse alfabeto artificial, é metido a sabichão. É um sabichão que não sabe o porquê que vive nesse chão. É um sabichão que não sabe o porquê que é um bicho aí do chão. É um sabichão que não sabe o porquê que assim é. É um sabichão que não sabe o porquê que existe em cima dessa terra. É um sabichão que não sabe dizer de onde veio, nem para onde vai. É um sabichão que vive iludido com o alfabeto artificial, pensando e julgando que o artifício esteja verdade. É um sabichão que não sabe o porquê que tudo se acaba e fica julgando a aparência como verdades. Fica julgando artes como verdades. Tudo que se acaba não é verdade, mas o sabichão, a vaidade cega e não enxerga a verdade. O sabichão faz a verdade à sua moda, então diz que pau é pedra e que pedra é pau. Esse é o bicho turrão. E as classes que estão esperando o lapidarão bem lapidado, porque os sabichões não sabem o porquê pisam nesse chão. Não sabem porque vivem nesse chão. São os que têm coragem de dizer que estão com o direito e a razão, passando por cima dos direitos naturais da natureza, querendo se colocar acima da natureza, querendo ser mais do que tudo e mais do que todos. A vaidade, a ganância e a ambição cegam o bicho, e o bicho pensa que é aquilo que não é. O bicho se julga ser aquilo que ele não é. O bicho nunca teve condições de saber o porquê que é bicho. E assim é a vida dos papagaios que aí estão de passagem, pensando e julgando ser o que não são. E assim, agora, as portas do mundo racional abertas para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E desta forma, acabando agora as indecisões, acabando o choro, o pranto, acabando a agonia, a tristeza, agora somente alegria e muita alegria por todos conhecerem e saberem de onde vieram e para onde vão. Antes ninguém sabia, e viviam todos agonizando por coisa alguma saberem a seu respeito, vivendo por ter vida, mas não sabendo o porquê da vida, e assim todos vivendo preocupados com a morte. O que será de mim depois de morto, se eu não sei verdadeiramente para onde vou? Porque eu não sei
o porquê que assim sou. E não sabendo o porquê que assim sou, eu não sei de onde vim e para onde vou. E assim vivendo todos nessa triste agonia, sem saberem por que existiam, vivendo com medo de tudo, assombrados com tudo, com receio de tudo, desconfiados com tudo, por coisa alguma de certo saberem. Vivendo porque tinha vida, mas na mesma hora não apetecendo viver, por coisa alguma de certo saber o porquê da vida. Então viviam todos agonizando, agoniados, sempre na esperança de tudo e dizendo consigo mesmo: eu sou um tudo aparente que verdadeiramente nada sou. Sou aqui um doente, por não saber o porquê que eu assim sou. Vivo a vida, mas não sei o porquê dela. E de esperanças vou vivendo, até quando a vida quiser. Esta vida que não é minha, e que eu não sei porquê não é minha, e por isso vivo triste e amargurado, por não saber até quando eu vou viver. Vivo nesta plena indecisão, contando os anos e os dias de vida. Não sei por que eu aqui estou, condenado a perder a vida, por não saber o porquê que eu assim sou. Sou um tudo e nada sou, por viver de aparências. Esta vida malograda que parece tudo e acaba em nada. Sei que eu sou um sofredor. Sei que sofro por não saber o porquê que assim sou. Penso que tudo eu sou e na realidade eu nada sou. Vejo o mundo e não sei o porquê dele. Vejo todos esses feitos e também não sei o porquê dele. Se eu não sei quem sou, porque não sei de onde vim, nem para onde vou, muito menos posso saber o que vejo, porque assim é, vivendo desta forma mais ridícula, de ter uma vida provisória e não saber o porquê dela, e não saber o porquê ela é assim. Vivendo nesse mundo sem saber o seu princípio nem o seu fim, e desconhecido por completo do porquê todos são assim. E assim, essa era a vida do encantado, que encantado estava e não sabia como desencantar. E assim, ficavam nessa agonia profunda, vivendo sempre atordoados, por não saberem o porquê eram encantados. E aí está o desencanto. E sabendo o porquê permaneciam aí nesse encanto, murmurando a vida inteira, por não saberem coisa alguma de verdade sobre o seu ser, e padecendo dentro desse encanto, que era somente sofrer, sabendo ser um animal, mas não sabendo o porquê. E assim, vivendo até morrer, sem coisa alguma de verdade saber. Vivendo por ter vida, mas não sabendo o porquê da vida. Vivendo dentro desse encanto, nessa contradição terrível, de ora julgar que a vida é essa mesma, e depois vendo tanta contradição e dizendo: a vida não pode ser assim. Nós não sabemos o que falamos,
como podemos dizer o que a vida é, sem sabermos o porquê da vida, sem sabermos o porquê estamos vivendo? E então, não podemos dizer que a vida é essa mesma. Chegará o dia de todos saberem que o dono disto não somos nós. Um dia dará uma satisfação sobre a nossa situação, sobre o mundo em que vivemos, sobre o porquê assim vivemos, de onde vivemos e para onde vamos, o porquê assim somos, o porquê assim vivemos e o porquê o mundo assim é. Que não sabemos de nós, não dará uma satisfação a respeito de tudo que existe. Muitos pensam assim: o mundo tem o seu dono e o dono a tudo está assistindo. E chegará o dia do dono nos dizer quem somos, porque assim somos, de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. Chegará o dia da declaração justa e certa do porquê de tudo que existe. Chegará o dia do dono pôr o mundo em forma e chegará o dia do dono nos tirar daqui para fora. Chegará o dia de todos conhecerem o dono. Chegará o dia de todos estarem em contato com o dono desse mundo. E hoje, todos cientes do princípio desta formação universal e o fim da mesma, todos cientes de onde vieram e para onde vão. Chegou o dia que muitos falavam, que muitos esperavam. Aí está a grande satisfação do princípio e o fim desta formação. Hoje todos sabendo que não eram daí, que não são daí, de onde são e como voltarão para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos sabendo o porquê, aí ficaram encantados, sem solução justa e certa de coisa alguma. Hoje todos sabendo o porquê assim são, e o que eram antes de assim serem, e o porquê deixaram de ser o que eram como eram, para serem o que são. Quais foram os primeiros passos que deram para chegarem a essa situação? E hoje todos os esclarecimentos aí em mãos de todos. Como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E o porquê assim ficaram como animais. E se aí não estivesse o conhecimento de volta de todos para o mundo de origem, para onde iam? Iam descendo para outras classes inferiores a que estão. E desta maneira chegando a alegria e a maior satisfação, e a alegria de todos em saber como voltar para o seu verdadeiro lugar, o mundo racional. Hoje as portas do mundo racional abertas, aguardando a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Aí estavam como animais, como animal sem ter com quem contar, nem onde agarrar, penando e sofrendo cada vez mais. E hoje, tendo com quem contar e onde se agarrar, que é o mundo racional. E aí na matéria, o nada não podia fazer nada para ninguém. O nada não podia garantir ninguém. O nada não podia garantir ninguém porque o nada não tem nada para garantir ninguém. O nada, tudo é aparência. E o nada, mas é por isso o nada acaba em nada. Por o nada, nada ser.
As aparências é que queriam fazer do nada tudo ser. E o nada, por nada ser, nunca pôde nada ser. Nada ser por ninguém. Por nada acabar em nada e nada ser. Então ninguém tinha onde se agarrar, nem com quem contar. E por isso aí está. Tudo de pior para pior. E a vida do nada, e a vida do salve-se quem puder. Porque o nada, por ser nada, não pode garantir nada. Agora todos têm que se agarrar, que é com quem os habitantes do mundo racional. Agora todos têm com quem contar, que é com os habitantes do mundo racional, com o racional superior. Agora todos têm com quem contar e onde agarrar. E agarrar em cima com os poderes dos poderes de cima. Em cima é que está tudo, embaixo no chão é que está o nada. Então, se agarrar em cima com os de cima, para poder endireitar e consertar embaixo. O tudo de todos, de toda a humanidade, está em cima, e embaixo no chão está o nada. Por ser nada, nada pode fazer por ninguém. Então, se assegurar em cima, se assegurar em cima, para subir. Em cima está o tudo, embaixo está o nada. O nada, nada pode fazer por ninguém. O nada está revestido de tudo ser, aparentemente. Verdadeiramente, nada é. Então todos têm que se agarrar em cima. Aos poderes dos poderes, à verdadeira divina providência, que são os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Porque se agarrando em cima, ajusta e acerta tudo embaixo. Então, em cima é que está o tudo, no chão está o nada. Primeiro tudo, depois o nada. Em cima é que está a proteção de todos, o amparo de todos, a orientação para todos. É que está a verdadeira guarda de todos. Em cima tudo é, e embaixo nada é. Em cima é que está tudo o que todos estão necessitando e precisando. A salvação eterna de todos, a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. E está aí o desencanto de toda a humanidade, o alfabeto artificial, o alfabeto do encanto, do artifício, do nada, e a cultura racional, a cultura do desencanto, da salvação de todos racionalmente. E assim, racionalmente, todos salvos. Por aí está a fase de recuperação do animal racional. Todos recuperados na fase natural da natureza, a fase racional. E tudo isto, e todos esses movimentos, e agora para esses movimentos, e esses momentos, e agora para esses momentos que estão atravessando, e agora para a solução geral da humanidade, que coisa alguma sabiam e por isso aí viviam mal e muito mal. E assim, tudo tinha que chegar o seu dia, e chegar o dia da salvação de todos, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, acabando as tristezas, e a alegria das alegrias chegou em mãos de todos. Saber como não voltar mais aí na matéria, a nascer,
saber como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Saber o porquê estavam aí penando sem solução alguma. Saber o porquê de seu ser assim ser. Saber o porquê o mundo assim estava. Saber o porquê no mundo todos viviam torturados pela matéria. Saber porque aí nasceram, porque não vão nascer mais, e para onde vão, e como vão para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, os feitos da vida ninguém nunca soube. Os feitos da vida são de grande variedade da deformação. Por a deformação e seus seres serem todos variantes. E por serem seres todos variantes, é que são todos diferentes uns dos outros. E por serem seres todos diferentes uns dos outros, é que o pensamento de todos são diferentes uns dos outros, costumes, modos e maneiras de sentir e de saber transmitir. Então todos são diferentes. Ninguém sabia por que todos são diferentes. Todos são diferentes porque todos são seres deformados. E o que é deformado é cheio de defeito. O que é cheio de defeito são todos diferentes, todos, cada um com o seu defeito. Todos são defeituosos, por todos serem deformados. Numa deformação não há perfeição. Não há perfeitos, nem púrvuros, nem limpos, nem santos. Basta serem matéria orgânica para serem diferentes. Até o próprio organismo parecem ser todos iguais, mas não são. São todos uns bastante diferentes uns dos outros, e outros com pouca diferença uns dos outros. Uns são raquíticos, outros são pequenos, outros são médios, outros são grandes e outros exagerados. Todos são diferentes, por todos serem deformados. E os seres deformados não sabem o que é puro, limpo e perfeito, porque os seres deformados não conhecem a pureza. Falam em pureza, mas não conhecem o que é pureza. Por viverem dentro de uma deformação, todos deformados, todos diferentes. Então, falam em pureza, mas nunca viram o que é pureza, o que é puro, limpo e perfeito, sem defeito. Basta ser matéria para não existir pureza. Há sim uns melhores do que outros, aparentemente, mas na realidade todos são iguais por todos serem de matéria. Então, um mundo desses, um mundo de imperfeições, por serem seres deformados, feitos por uma natureza deformada, não conhecendo nada de real a seu respeito, e por isso, vivendo artificialmente, sofrendo as consequências dos artifícios,
pensando ser a vida essa mesma, e na mesma hora se contradizendo. A vida não é essa mesma, porque não somos daqui. Se fôssemos daqui, seríamos eternos. Por não sermos daqui, é que sofremos demais até sairmos daqui, e de forma que nunca tiveram conhecimento do porquê que assim são e do que são. Sabiam que eram assim, mas não sabia por que eram assim. Então ninguém sabia o porquê era assim. E o porquê vivia assim sem saber coisa alguma, aprendendo à custa de muito sacrifício, para no fim coisa alguma de o real saber a seu respeito. Então, aí estavam nesse condimento de não saber o porquê desta vida cheia de tormentos, e julgando e sonhando e pensando que muitos sabiam, e na realidade, de certo, ninguém sabia coisa alguma. Ninguém sabia, ninguém nunca soube o porquê que assim é. E de forma que a vida, nessas condições de utilidades aparentes, onde o sofrimento parecia junto de todos e até não aguentarem mais. Então a diferença de um e de outro surgia nas mudanças naturais arquidoféricas desta arca que compôs esse oferimento, que é a vida florida de sofrimento. Então, de meio em meio segundo, mudam os ciclos e as influências naturais da natureza. E nessas mudanças estão as diferenças de formação, geração, nascimento e crescimento. Por de meio em meio segundo, os astros, que a composição é arquidoférica, fazem as suas mudanças. A natureza muda noite e dia, como um relógio marcando os seus meios segundos, e os seus segundos, e os seus minutos. Então, nessas mudanças é que estão as diferenças de todos serem diferentes. E por isso, dois gêmeos não são iguais. Parecem iguais, mas não são. São diferentes e bem diferentes. Foram feitos juntos. Parece que foram juntos porque a diferença é de segundos de formação de um do outro, que são as influências das energias astrológicas que estão em ação. Em um segundo é de uma forma, em meio segundo é de outra. Um terço de segundo já é de outra. Um quarto de segundo já é de outra. E um meio quarto de segundo já é de outra. E assim sucessivamente. E aí surgiram as diferenças sobre as influências astrológicas desta arca, que é o mundo que auferiu toda essa composição arquidoférica. A natureza sempre em ação, por ser uma natureza em transformação, por ser uma natureza em degeneração e por ser uma natureza de transformação de vidas e corpos diferentes. E assim, a natureza batendo noite e dia nas suas transformações, como bate no seu coração sem parar. Então, tem as suas vacilações e as oscilações, e os seus altos e baixos, o seu tempo bom e mau, por ser uma natureza
deformada. E dessa maneira, todos são diferentes, todos são desiguais. Aparentemente, parecem todos iguais, por todos serem seres humanos, e de forma que cada um com sua índole natural da natureza. Os de índole boa são bons, energia elétrica. Os de índole ruim, a ação mais forte é da energia magnética. Os bons, a ação mais forte da energia elétrica. E os bons, aparentemente. E de forma que tudo isto faz com que todos sejam desiguais, devido à variação das energias naturais da natureza. Então, desta forma, nunca pôde existir natureza. Falam em poucos, mas basta serem matéria para não serem puros. Falam em puros, limpos e perfeitos, mas não conhecem o que é perfeição e nem pureza. E assim, o mundo sempre girou em torno de ninguém se conhecer verdadeiramente. Todos se conhecem aparentemente. E por se conhecerem aparentemente, é a causa de não saberem o porquê estavam nesta condição.